Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Eugênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Alô, moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre o processo de formação dos furacões. Muita gente tem curiosidade de saber como se formam os furacões e, dessa forma, espero tirar as suas dúvidas, mostrando a vocês de uma forma bem simples e objetiva o processo de formação dos furacões e as regiões do planeta onde esses eventos atmosféricos são comuns. Então vamos lá, moçada! Aqui nós temos uma ilustração cujo objetivo é mostrar a vocês como se forma um furacão. Então, aqui no primeiro desenho à esquerda, a água evapora da superfície do oceano e entra em contato com massas de ar frio, formando nuvens. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que o furacão é uma tormenta ciclônica, ou seja, formada num centro de baixa pressão atmosférica sobre os oceanos. Não se forma furacão no interior de um continente. Os furacões se formam no mar e, para tal, é preciso que a temperatura da água oceânica esteja acima dos 26 graus e meio Celsius. Sendo assim, nós teremos a liberação de uma boa quantidade de vapor d'água para a atmosfera e também energia. Agora, não basta a temperatura da água do mar estar acima dos 26 graus. É preciso também que a pressão atmosférica sobre superfícies oceânicas aquecidas se encontre baixa, para que nós tenhamos o movimento convectivo através da ascendência do ar quente e úmido, que será responsável pela formação das nuvens do tipo cumulonimbus, que são nuvens de grande crescimento vertical, que se formam em áreas onde a pressão atmosférica está baixa e onde nós temos um movimento ascendente do ar quente e úmido. Essas condições são indispensáveis para a formação dos furacões. Aqui nós temos uma coluna de baixa pressão gera ventos em espiral. Se vocês já viram a imagem de um furacão, nós vamos mostrar daqui a pouco, ele tem um formato em espiral, com o olho no centro. Então, isso porque os ventos ficam girando em torno da célula de baixa pressão, da célula ciclonal, e fazendo com que as nuvens cumulonimbus de grande crescimento vertical se avolumem, criando as condições ideais para a formação de uma tormenta tropical. À medida que a pressão da coluna central, o olho, se debilita, a velocidade do vento aumenta ao seu redor. Então, isso também é uma característica típica do processo de formação dos furacões. Na medida em que a pressão no olho do furacão ela vai diminuindo cada vez mais, então nós teremos o aumento da velocidade dos ventos que irão girar em torno do olho da tormenta. Isto porque a velocidade do vento é determinada pela diferença da pressão atmosférica. Por esse motivo, nós temos ventos muito fortes no entorno do olho do furacão, no entorno, porque
exatamente no olho do furacão, nós temos uma calmaria. Os ventos são fortes no entorno, ao redor do olho do furacão. Então, aqui nós temos, né, essa imagem mostrando a forma espiral de um furacão. Então, guardando bem aquelas informações que eu acabei de passar, o furacão é uma tormenta ciclônica, ou seja, uma tempestade ciclônica que se forma sobre os oceanos desde que a temperatura da água do mar esteja acima dos 26 graus e sobre o oceano nós tenhamos a formação de uma célula de baixíssima pressão atmosférica que criará as condições para a formação de uma tempestade tropical que, dentro do seu processo evolutivo, poderá se transformar em furacão caso a pressão continue caindo no olho do furacão e a velocidade dos ventos aumentem, fazendo com que essa tormenta ganhe projeção e, logicamente, uma dimensão com poder de destruição significativo quando toca no litoral de uma ilha, no litoral de um continente, por aí vai. Então vamos lá. Aqui nós temos a escala Saffir-Simpson. A escala Saffir-Simpson, ela determina as categorias dos furacões. Então, furacão categoria 1, os ventos irão soprar entre 119 a 153 km por hora. Furacão categoria 2, os ventos sopram entre 154 a 177 km por hora. Categoria 3, os ventos sopram com a velocidade entre 178 a 208 km horários. Furacão categoria 4, os ventos sopram com a velocidade de 209 a 251 km por hora. Furacão categoria número 5, quando os ventos sopram a velocidades superiores a 252 km. Portanto, quanto maior a velocidade do vento, maior será o poder de destruição de um furacão. Lembrando que o furacão ele se caracteriza também por chuvas torrenciais que durante horas poderão provocar alagamentos, transbordamento dos rios, deslizamento de encostas, inundações nas cidades, enfim, grandes prejuízos por onde esse tipo de tempestade passa. Aqui nós temos a imagem do furacão Ida, que no dia de hoje, 29 de agosto de 2021, está tocando o solo da Louisiana, um estado localizado na região do Golfo do México, no sul dos Estados Unidos. Esse furacão, no início da manhã desse domingo, havia atingido a categoria 4, com uma possibilidade de tocar em terra com a categoria 5. Lembrando que furacões acima da categoria 3 têm o potencial de inundação e destruição muito significativo. Então, como nós podemos ver aqui na imagem, uma imagem da manhã desse domingo, aqui no Rio de Janeiro, o olho do furacão, que é essa parte aqui, já estava bem próxima de tocar no continente. E sendo assim, esse período de algumas horas no transcurso desse domingo, nós teremos os efeitos do furacão Ida aqui na região do Golfo do México, no sul dos Estados Unidos. E esperamos que, apesar de reconhecer que esse furacão causará prejuízos de centenas de milhões ou bilhões de dólares durante a sua passagem, que o número de vítimas fatais sejam o menor possível. Aqui nós temos uma outra imagem para mostrar a vocês a trajetória projetada do furacão Ida quando ainda era uma tormenta tropical que havia passado pela parte ocidental de Cuba. Então, pelas projeções feitas,
pelo NOAA, que é o principal serviço de previsão de tempo lá dos Estados Unidos. Aqui nós temos a trajetória do furacão Ida. Repare que ele está passando pela cidade de Nova Orleans, que é o principal porto dos Estados Unidos, localizado na região do Golfo do México, e que anos atrás foi atingida pelo furacão Katrina, que causou prejuízos de bilhões de dólares e morte de um número muito grande de pessoas em função das inundações que o Katrina causou. Esperamos que o furacão Ida ele não cause os transtornos e o número de vítimas que o furacão Katrina gerou, apesar de que o furacão Ida ele vai tocar no solo, já deve até ter tocado. Estamos agora no início da tarde de domingo, do dia 29 de agosto de 2021. Esperamos que, ao tocar no litoral norte-americano, esse furacão tenha perdido intensidade, porque o Katrina, quando tocou em Nova Orleans, já estava na categoria 3, já estava no processo de enfraquecimento, e esse furacão havia projeção de que pudesse tocar entre as categorias 4 e 5. Não tenho a notícia ainda qual foi o potencial desse furacão nesse momento na região. Aqui nós temos uma outra imagem que mostra, são dois furacões nesse domingo, né? O furacão Ida, essa imagem de satélite, aqui é a península de Yucatán, no México. Ele aqui está na região do Golfo do México, ainda afastado um pouco do continente, porque essa imagem foi obtida no sábado, dia 28 de agosto. E aqui nós temos a imagem do furacão Nora, que a nível de massa de nuvens ele é maior do que o furacão Ida, mas o furacão Nora, no dia de ontem, no sábado 28 de agosto, era classificado na categoria 1. Não sei se ele atingiu uma categoria mais forte, mas o Nora está passando aqui pelo Oceano Pacífico, está exercendo influência no litoral ocidental de boa parte do México, enfim. E, logicamente, não vai causar os danos que o furacão Ida causará nos Estados Unidos durante a sua passagem nesse domingo. Aqui nós temos, antes de falarmos do nosso furacão propriamente dito, o Catarina, muita gente me pergunta assim, quando eu estou dando aula sobre clima e falo de furacões: professor, por que quando um furacão se aproxima, e a sua trajetória é delimitada pelos institutos de previsão de tempo, se recomenda fazer a evacuação da população do litoral para o interior? É fácil entender, porque o furacão ele se mantém muito ativo quando ele está sobre superfícies oceânicas aquecidas. E quando o furacão toca no continente, na medida em que ele vai se afastando do litoral, ele vai perdendo força até se transformar numa simples tempestade tropical. É por isso que se recomenda as pessoas deixarem a zona costeira e irem para cidades do interior, porque quanto mais afastado você se encontrar do litoral, menores serão os efeitos de um furacão. Até mesmo porque, como eu disse, quem alimenta a tempestade são as águas oceânicas aquecidas. Se um furacão, por exemplo, estiver avançando pelo mar e entrar numa área de águas frias, águas geladas, ele também vai se dissipar, ele vai se dissolver, ele vai perdendo força até se transformar numa tempestade, e daí em chuvas leves, moderadas no máximo. O mesmo acontece quando um furacão toca no continente. Na medida em que ele se afasta do litoral, a realimentação da tempestade perde força, e sendo assim, na medida em que o furacão adentra no continente, ele vai se enfraquecendo, vai se transformar numa tormenta tropical e vai se desfazer com 48, 72 horas. Aqui nós temos a imagem do furacão Catarina, que foi o único furacão a atingir o território brasileiro. O Catarina
foi um furacão atípico, porque não é comum a ocorrência desse evento climático no Atlântico Sul, e muita gente me pergunta por que no Atlântico Sul não é comum a ocorrência de furacões. Eu digo, porque as águas do Atlântico Sul, elas são mais frias do que as águas do Atlântico Norte. Então, as condições ideais para a formação dos furacões no Atlântico Sul não existem propriamente dito, né? Essas condições ideais ocorrem no Atlântico Norte, entre a linha do Equador e o Trópico de Câncer. Ali, principalmente no período do verão e início do outono, você tem as condições atmosféricas propícias para a formação dos furacões. Aqui no Atlântico Sul, não. E, além do mais, aqui sobre o Atlântico Sul, normalmente nós temos um centro de alta pressão atmosférica, que é a alta subtropical do Atlântico Sul, ASAS, que, logicamente, vai evitar também a formação desse tipo de tempestade. Lembrando que os centros de alta pressão inibem a formação de nuvens, uma vez que o ar exerce o movimento de subsidência. E centros de alta pressão são áreas dispersoras de vento, ao contrário dos centros de baixa pressão, que são chamados de centros ciclonais, centros receptores de ventos, que têm as condições ideais para a formação das tormentas tropicais, das depressões tropicais e até mesmo dos furacões. Quando o Catarina se formou, em 2004, no mês de março de 2004, pegou de surpresa os meteorologistas brasileiros e internacionais, porque até então não havia nenhum registro de furacão formado no Atlântico Sul. Tanto é assim que houve um debate muito grande, né, nas horas que antecederam a formação do furacão, porque na medida em que essa imagem ela toma um formato em espiral, que é típico de um furacão, e se forma um olho aqui no centro, já não havia dúvida que tínhamos um furacão formado no Atlântico Sul. Esse furacão tocou os estados de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul, causando transtornos, inundações, algumas vítimas fatais e prejuízos de milhões ao setor agrário. Então, o furacão Catarina, ele tocou aqui no continente na categoria 1, mas ele chegou a registrar a categoria 2, com ventos constantes muito fortes. E isso acendeu o debate sobre a questão do aquecimento global, a elevação das águas, ou a elevação da temperatura das águas do Atlântico Sul, que poderiam tornar esse evento mais comum na medida em que o aquecimento global exercesse uma maior influência na temperatura do Atlântico Sul. Mas de lá para cá, não tivemos nenhum outro evento semelhante formado aqui no Atlântico Sul. E esperamos que, de fato, eventos como esse não se formem aqui, até mesmo porque, assim como não estávamos preparados para o furacão Catarina, não estaremos preparados caso se formem outros furacões aqui no Atlântico Sul e que atinjam o território brasileiro. Muitas vezes os alunos me perguntam onde é mais comum a formação dos furacões. Olha, essa região aqui do Oceano Pacífico é muito comum, só que lá no Pacífico eles chamam os furacões de tufões. São terminologias diferentes para o mesmo tipo de tempestade tropical. Essas duas setas aqui indicam as direções predominantes dos tufões que atingem o Japão, Coreia, China, Filipinas, ilhas da Indonésia, Vietnã e por aí vai. Aqui nós também temos, no Pacífico Sul, a formação de furacões que de vez em quando atingem o nordeste da Austrália. Esse fenômeno é comum no verão nessa região. Lembrando que os tufões, ciclones, furacões são terminologias diferentes para o mesmo evento atmosférico, ou mesmo
a mesma tempestade ou o mesmo tipo de tempestade que se forma sobre os oceanos. Aqui no Índico, eles chamam de ciclone. Então, os ciclones, eles podem se dirigir na direção da Índia, Bangladesh, Paquistão, como também podem atingir o sul da Península Arábica, de vez em quando Omã é atingido por um furacão, como também áreas do litoral oriental da África, de vez em quando são atingidos por furacões, diferentemente do Atlântico Sul. O comportamento da temperatura do mar no Índico, associado às condições de pressão atmosférica, favorecem a formação dos ciclones, que é o nome que se dá aos furacões nessa região do planeta. Aqui nós temos também no Atlântico Norte a área propícia à formação de furacões. Então se costuma dizer que os berçários dos furacões estão aqui na parte do litoral ocidental da África. Se diz que é esse ponto o berço de boa parte dos furacões que atingem a América Central e América do Norte. Lembrando que esses trajetos mostrados aqui são os trajetos mais comuns. Lembrando ainda que pode se formar e se formam furacões e tempestades tropicais também na região do Mar do Caribe e na região do Golfo do México. Assim como nós temos aqui no Pacífico Oriental a formação de furacões, como por exemplo o furacão Nora, que nesse momento está passando ali pelo litoral ocidental do México. Então aqui é uma outra área propícia à formação desse tipo de tempestade ciclônica, assim chamada porque ciclone é o nome que se dá a um centro de baixa pressão atmosférica. Tufão, ciclone e furacão é um tipo de tempestade única, com nomes diferentes em diferentes regiões do nosso planeta. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Deixem seus comentários, dê o like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, um abração para todos vocês, um beijão no coração de cada um. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!